Bom, como eu havia prometido para vocês, está aí o projetinho com o transistor. Aqui nós temos o diodo Zener de 12. Aqui meu resistor. Eu tinha colocado no nosso projetinho aí de 330 ohms, né? Mas ele estava aquecendo bastante. Eu coloquei um de 680 aqui para teste, né? Por isso que é legal a gente ter na bancada, protoboard, tudo fazer certinho. E ele manteve aqui para mim, dos 15 aos 24, manteve os 12 volts na saída aqui. Aqui eu tenho uma fãzinha ligada, né? Vou desligar aqui para vocês verem que ó, ela desligou lá. Então eu tenho na entrada aqui 16 volts, eu vou mostrar para vocês no osciloscópio. Liguei aqui de novo. Então quem tá estabilizando a tensão aí é o meu Zener com o meu resistor. E quem está responsável pela carga é meu transistor. Esse transistor aqui é um TIP 41 e ele está aqui, esse aqui deve ser acho que de 680 mA, essa fãzinha aqui, acho que é isso. E ele está tranquilo aqui, tá? Não está esquentando nada. Então esse circuitinho aqui, ó, você variando a tensão dos 15 mais ou menos até os 24 volts, ele vai manter para você os 12 volts aqui na saída. Então, se quiser estabilizar uma tensão, eu vou mostrar agora no osciloscópio para vocês. Eu coloquei aqui, ó, esse aqui é o meu diodo Zener, né, que é o azul aqui, ó, eu vou mostrar no osciloscópio. E esse vermelho aqui, ó, eu vou colocar na saída aqui. Então, só para a gente ver a entrada e a saída, como que está se comportando lá, né? Então, eu vou virar aqui a câmera para o osciloscópio e vou alterar as tensões aqui para vocês verificarem. Então agora está aqui no meu osciloscópio, no canal 1 aqui é a saída do meu, que é o amarelinho aqui, a saída do meu no transistor ali, e no canal 2, que é o azul, é no meu diodo Zener. Esses ruidinhos que dá aqui, provavelmente é da fan ali que está ali, né? Então ela cria um pouquinho de ruído aí, né? Só colocar um capacitorzinho ali, mata esse ruído aí. Então vocês estão vendo aqui, tem 16,4 e está mantendo aqui no canal 1 11,8, que é na minha fan ali, né? E aqui no meu diodo tá 12,6. Então eu vou aumentar a tensão aqui, ó. Vou diminuir aqui primeiro para 15, ó, 14. Aí vai chegar no limite aqui, ó. Aí já caiu bastante. Então ele já não está mais regulando, né? A tensão. Então agora se eu aumentar aqui, ó. Deixa eu ver aqui, 12 volts. Olha lá. 13 volts ele já me mantém aqui. 13 volts. Agora eu vou aumentar a tensão aqui até os 24. Senão começa a aquecer muito meus componentes lá. Pode ver lá, na minha fan tem 12 volts e no meu diodo Zener tem 12,8. É lógico que tem um limite, eu não posso aumentar muito a tensão aqui, senão acaba queimando meu diodo Zener. Então o projetinho está aí, eu vou mostrar para vocês aqui como faz a ligação disso. Eu posso deixar aí um link no Mercado Livre só para vocês verem o custo desse material. Vou deixar aí embaixo aí. Do transistor do Zener ali, o resistor é essa acha de sucata esse. Então tá vendo? Funciona perfeito, né? Sem dissipador ali. A gente pode trabalhar com carga maior? Pode. 3 amperes, até uns 3 amperes com esse transistor aí, belezinha. Desde que você coloque um dissipador aí, né? Então agora eu vou mostrar para vocês como que liga, como faz a ligação com o transistor, porque o outro lá era bem simples, né? Vou desligar aqui meu osciloscópio para não ficar atrapalhando. Mas é o resistor com o diodo ali em série e na base vai meu transistor. O coletor vai alimentado na tensão de VCC e o emissor vai em série com o negativo. Eu vou mostrar para vocês agora aqui no PITE. Eu deixei meu circuitinho aí aqui funcionando para vocês verem aí, né, que tá tudo ok. Então, como que a gente vai fazer a ligação aí? Vamos deixar o GND como entrada comum. Então, ele vai sair aqui, ó. Deixar aqui desenhadinho. E esse aqui, ó, vai ser a minha entrada. Desenho meio mal feito, mas tudo bem. Então, esse aqui vai ser a minha saída negativo e aqui vai ser a minha entrada, correto? Agora vamos fazer a ligação do... É preto aí ainda, menino.
Agora aqui vai ser minha entrada, né? Que é o VCC aqui. E essa entrada vai ligada aqui no meu diodo Zener. Vejam que ele está ligado invertido, tá vendo? É assim mesmo, esse risquinho que tem aqui, ó. Esse risquinho que tem aqui é o lado negativo. Mas a gente tem que ligar realmente no positivo aqui para poder funcionar perfeito, tá? Aí aqui, desse aqui a gente liga para cá. E esse aqui a gente liga, vamos deixar preto. E esse aqui a gente vai ligar no terra. Perfeito? Mas não tem segredo nenhum, né? Aí como que a gente liga o transistor, Celso? A gente vai pegar aqui, ó. Vou deixar verdinho aqui. Na intersecção aqui dos dois, eu vou ligar na base. Na base do meu transistor. E o meu coletor, onde liga, Celso? Vou deixar tudo com cores diferentes aqui para não ter problema de... Esse aqui nós vamos ligar aqui junto, ó. No positivo do meu VCC. E aqui vai ser minha saída. Deixa eu pôr um zoomzinho aqui, ó. Aqui vai ser minha saída. Regulada. Então aqui na saída aqui vai ter 12 volts regulado. Regulado. Então entra aqui de 15 a 24 volts e sai aqui regulado 12 volts. Então bem simplesinho, né? Então se vocês forem trabalhar com carga maior, aqui com 600 mA, aqui com esse transistor, ficou show de bola. Tá? Com um TIP 41 aqui, ó. Por branco aqui, ó. Com o TIP 41 aqui, ó. Ficou show de bola. Mas se precisar trabalhar com carga maior, vamos supor, eu tenho um amplificador lá, X, que trabalha com 24 volts e tal, mas eu não tenho 12 para ligar uma fan para resfriar meu transistor ali. Monta um circuitinho desse aqui. Existe já no mercado, muita gente conhece, não é segredo para ninguém, né? Mas existe no mercado aí um circuito integrado com o mesmo encapsulamento que o TIP 41, é o LM7812. Normalmente chama de 7812 por aí. É o mesmo encapsulamento que tem que o TIP 41 aí. Ele também vai precisar de um dissipador de calor, tá? Ele trabalha até 1 ampere, se não me engano. Então, com o transistor, você tem uma gama maior aí, né? Você pode trabalhar com corrente maior, né? Dependendo do projeto que você for fazer. Mas o legal é você montar um circuitinho desse aqui numa protoboard, fazer os testes, né? Ó, faz tempo que ele tá ligado a isso. Estou acompanhando. O resistor não aqueceu quase nada. O meu transistor também praticamente nada. Mas se eu for trabalhar com uma carga maior aqui, eu vou precisar de um dissipador para ele. Então tudo a gente tem que ver, tá? Celso, posso colocar um transistor maior aqui que trabalha com 15 amperes? Não. Por quê? Você não vai ter potência suficiente para poder excitar esse transistor. Esse transistor de grande potência, que trabalha com grandes correntes, eles precisam de um pré, né, ali para poder, um pré-amplificadorzinho ali para você poder excitar poder trabalhar com esse transistor de maior potência. Um exemplo bem básico é você pegar a saída desse transistor aqui e ligar na base do outro. É como funciona um amplificador, né? O amplificador funciona assim. Tem lá ganhos de tensão, ganhos de corrente para poder trabalhar com transistor de maior potência. Pessoal, então o projetinho é simples, né? 3 componentes aí, tranquilo para montar, acho isso aí sucata. E se vocês gostaram do conteúdo aí, se inscreva no canal, que eu vou continuar colocando essas coisinhas bem básicas que eu percebi que o pessoal que se inscreve no canal é o pessoal que não tem conhecimento nenhum. Não é nada de engenharia. Eu sou técnico há muito tempo, mas eu fiquei um bom tempo sem trabalhar com isso daqui. Então eu estou revivendo junto com vocês como que funciona isso. Eu faço muita pesquisa na internet e faço muita coisa aqui na minha protoboard, justamente para apresentar as coisinhas para vocês aí, beleza? Então se vocês curtiram, se inscreva no canal aí e dá o joinha pra gente aí. Um abraço, rapaziada.